É feriado aí? É feriado aí? Feriadão. Esse é nacional, hein? Semana que vem tem um aí que não é para todo mundo, né? Nem todo mundo faz esse feriado, né? Consciência Dia 20, Negra. Consciência Negra, ponto facultativo. Ponto facultativo. Essa expressão que eu estava procurando, só ponto facultativo. Eu acho que já o dia de hoje, que pararem de fazerem diferenças, as diferenças deixam de existir. Já hoje, proclamação da República, deu para entender só. Proclamação da República é geral, todo mundo tranquilo, todo mundo descansando e muita gente acompanhando falando nisso, hein? Quem que proclamou a República? Deodoro da Fonseca. Muito bem, eu queria pegar ele no pulo. Fica aqui com a gente, ao vivo, falando nisso, nesse feriadão. Amamos esse momento. Só que antes, sempre de começar o nosso bate-papo, bora refletir um pouquinho para alimentar nossa alma e o nosso coração. Se apavora não, deixe que Deus e o tempo apaguem toda aquela lembrança que de repente faz você chorar. Confie, entregue e tenha certeza de uma única coisa. Você veio ao mundo para ser feliz. Não entrega essa felicidade à toa não, tá? Esse é o nosso toque de hoje. Ô, prodígio, o que tem no programa? Sol, japonês gasta mais de 60 mil reais para se casar com uma boneca. E polícia investiga envenenamento de filho de testemunha do caso Odebrecht. Faça sua pergunta, participe conosco e concorra a prêmios. E vamos a esses prêmios. Corre nas redes sociais para concorrer aos prêmios da semana do Falando Nisso. No nosso Facebook tem um kit Tracta. São vários produtos de beleza para você ficar ainda mais bonita. Para concorrer, você só precisa curtir e compartilhar essa foto que está na página do Falando Nisso. E no Instagram tem um kit Cooper com várias delícias para o seu café da manhã ou lanchinho da tarde. Para concorrer, é só curtir e marcar 2 amigos na postagem. Não deixe de participar. Vamos começar o nosso bate-papo porque hoje é dia de beleza e saúde. Inimiga número 1 das mulheres. Essa é a inimiga número 1 mesmo. Mas tem muito homem preocupado também, viu? Celulite. Pra que tem celulite na vida da gente? Tá aí uma coisa que a gente só vai descobrir quando for conversar com o Papai do Céu, né, Sol? Então, o programa de hoje é um alerta também, porque tá assim de gente, assim de tratamento e creminhos que prometem acabar com a celulite. Mas será que a gente pode arrancar mesmo a celulite da nossa vida? Já tava com saudade dela, a nossa querida amiga e dermatologista, a doutora Tarsila Taborda. Doutora Tarsila, que bom ter você aqui. Muito prazer. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Tarsila. Eugênio. E hoje a gente vai começar de uma forma diferente, viu, Gabi? A doutora Tarsila, a gente conversando lá na redação, a gente falando assim, mas homem tem celulite ou homem não tem celulite? Aí ela trouxe umas fotinhas que a gente vai mostrar agora no plasma, o Eugênio e a doutora, para saber, afinal de contas, o homem não tem celulite, doutora Tarsila, ou ele tem menos celulite do que a mulher? É muito difícil do homem ter celulite. Vocês são muito mais sortudas nisso. A maioria são as mulheres. E aqui está uma explicação bem básica, além da parte hormonal, por que o homem tem e a mulher não. Aqui são algumas fibras que a gente tem na parte da gordura, no subcutâneo da gente, mostrando, olha o formato dessas fibras no homem. Elas são transversas. Já na mulher, elas são paralelas. Ou seja, na hora que elas incham, você imagina, isso aqui inchadinho, ele não sobe tanto. O da mulher já formam aqueles gominhos. Dá uma segurada ali, Dá uma segurada. Então, a própria anatomia masculina protege da celulite. O que causaria, no caso, tem. Só que aí essa anatomia dá uma segurada, Dá uma né, segurada. É uma proteção natural. Olha aí. Olha, Demos sorte. Vocês vieram com sorte dessa vez, vocês vieram com sorte, né? Agora, antes a gente sentar também para bater o nosso bate-papo, doutora Tarsila, existem muitos remédios, muitos milagres para acabar com a celulite. A celulite, ela tem cura definitiva. A gente deixa de ser a laranja para ser uma argamassa, uma parede lisa, assim, não? É impossível. Se a gente for entender as causas da celulite, por exemplo, uma das principais na mulher, além dessa anatomia que a gente falou, é a parte hormonal, é um estímulo hormonal. Ou seja, não tem como uma mulher ficar sem celulite. Aliás, isso é uma certeza na vida da mulher. Se ela não teve, ela terá. Não tem como ficar assim. Você consegue amenizar, ficar muito bem, mas sem celulite não tem como. Não tem como. Então, assim, aqueles tratamentos, né? A gente vê muita coisa, tem Photoshop, gente. Hoje tem Photoshop, hoje tem lente que deixa a pele lisa. Então, assim, todos os tratamentos que prometem acabar com a celulite, você esquece, porque não é verdade. Existe uma maneira de amenizar, tá? Agora, deixa eu fazer uma outra perguntinha. Anticoncepcional pode causar
ou pode piorar a celulite, doutora? Pode acelerar o aparecimento. Com a idade, todo mundo vai acabar tendo, porque com a flacidez isso vai aumentando. Mas a parte hormonal, como estávamos falando, também piora. E o anticoncepcional é uma carga hormonal maior. Então, por conta disso, o anticoncepcional pode sim piorar ou desencadear. Mas você teria, de qualquer maneira, talvez dali a 10 anos, mas acelerou um pouquinho o processo. Ok, então tá aí a explicação, Eugênio. Pois é, Sol, daqui a pouco a gente continua tirando as dúvidas aqui com a doutora, porque agora nós vamos ficar bem informados com as notícias da redação. E o clima foi tenso, mas foi bem tenso ontem mesmo. E foi esse clima que marcou o primeiro depoimento do ex-presidente Lula sobre a reforma do sítio em Atibaia. E a gente vai ver todas as informações com o repórter Fábio Panunzio. Na ação, o petista é acusado dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a denúncia, o ex-presidente comandou o esquema de pagamento de propinas na Petrobras em benefício de políticos, partidos e funcionários públicos. Isso incluía a nomeação de diretores da estatal orientados à prática de crimes em benefício de empreiteiras, entre elas a Odebrecht e OAS. Como retribuição, Lula teria recebido propina dessas empresas por meio de obras e benfeitorias realizadas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A responsável pelo caso é a juíza Gabriela Hart, que substitui Sérgio Moro na Lava Jato. O pecuarista José Carlos Bunlai, que inicialmente foi o responsável pela reforma do sítio, também foi ouvido nesta terça-feira. O interrogatório de Lula foi o último de toda a ação e começou em clima tenso, com Lula tentando fazer perguntas à juíza em vez de dar as respostas. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Em outro momento, Lula foi novamente repreendido pela juíza. Eu, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público para ele provar o que foi. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, então, vamos mudar o tom. O senhor está intimidando, o senhor está instigando e o senhor está intimidando a acusação que eu não vou permitir. O ex-presidente foi levado de volta para a carceragem da Polícia Federal por volta das 6 da tarde, depois de mais de 2 horas e meia de interrogatório. Agora, a juíza vai abrir prazo para as considerações finais e depois dará a sentença. E a gente está aguardando essa sentença. Bom, ainda durante o depoimento, Lula foi repreendido pela juíza Gabriela Hart ao criticar Sérgio Moro em outros 2 momentos. Com a conclusão agora dos interrogatórios dos réus, as defesas podem pedir diligências complementares. E após isso, o processo vai para a fase de alegações finais. O prazo, será determinado pela juíza e, por fim, é dada a sentença, que ainda não há prazo, deve acontecer no ano que vem por conta do recesso do judiciário agora no final do ano. Virando a página, Jair Bolsonaro anunciou um diplomata especializado em estados para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Ele é especializado nos Estados Unidos. E nós vamos saber os detalhes agora com a Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Bom feriado para você. Ou bom plantão, né, Dani? Boa tarde, Solange, Eugênio, doutor. Isso mesmo, plantão de feriado. Mas olha só, como você disse, o presidente eleito Jair Bolsonaro fez o anúncio do futuro ministro das Relações Exteriores pelo Twitter e depois comentou o assunto em uma entrevista coletiva. Segundo Bolsonaro, Ernesto Araújo é diplomata de carreira há 29 anos e um brilhante intelectual. Durante o anúncio, o presidente eleito também falou sobre a decisão de Cuba de abandonar o programa Mais Médicos. Jair Bolsonaro reagiu à decisão de Cuba de deixar o programa Mais Médicos e chamar de volta 8.000 profissionais que atendem em 3.000 cidades brasileiras. O presidente eleito já havia falado que exigiria a revalidação dos diplomas e o repasse integral do salário aos médicos. O governo cubano classificou as afirmações como depreciativas e ameaçadoras. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado
para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não poderia compactar com isso aí. Bolsonaro disse que o programa social não será extinto. As declarações foram dadas durante o anúncio do futuro ministro das Relações Exteriores. O embaixador Ernesto Araújo é diplomata há 29 anos e dirige o Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Pois é, a gente está aguardando aí passo a passo como é que vai ficar esse novo governo, né, Eugênio? Isso mesmo, Sol, muitas mudanças a caminho. E falando de feriadão, nós estamos aqui, mas tem muita gente nas estradas, né? E a gente vai conferir agora com a Daniela Lopes. Algum motivo aí para se preocupar, Dani? Olha, Eugênio, na rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso ainda no trecho de serra, no sentido litoral. No sentido São José dos Campos, tudo livre. Ainda tem a operação descida. Então, assim, o trânsito tá lento, tem excesso de veículos, mas tá andando, viu? Tem 2 faixas aí pro pessoal na serra para descer. As obras foram interrompidas, então não tem mais nada atrapalhando o motorista, só esse excesso de veículos e um pouco de lentidão. Isso também nas outras rodovias litorâneas, viu? Na Oswaldo Cruz, por exemplo, também o problema maior é no trecho de serra, mas é lentidão por excesso de veículos, sem acidente ou problema grave para o motorista, viu? Na rodovia Presidente Dutra tem vários pontos de lentidão. Entre Jacareí e Taubaté, o motorista encontra vários pontos aí no sentido Rio de Janeiro, principalmente, viu? E principalmente nos entroncamentos com as rodovias estaduais, né? Com a Carvalho Pinto, com Oswaldo Cruz, aqui em São José dos Campos. Para quem vem de São Paulo, quer pegar a rodovia dos Tamoios, então o motorista deve redobrar a atenção, principalmente nesses pontos, Eugênio. Muito obrigado, Dani. A gente vai continuar falando aqui do tempo, mais assunto interessante para quem está viajando. Feriado de muito sol e calor na região, mas pode vir chuva por aí. Vamos conferir agora. Como podemos ver aqui nas imagens, em Campos do Jordão, 25 graus agora, probabilidade de chuva aí ao longo da semana, não só hoje. Jacareí, Taubaté e Guaratinguetá, 32 graus ali, a média também previsão de chuva, mas nada garantido, então sua viagem ainda não está prejudicada. Em Caraguatatuba, 30 graus, está quente, por lá também há possibilidade de chuva. O destaque hoje em São José dos Campos, 31 graus. Amanhã chove, em sexta-feira chuva em São José dos Campos, depois o tempo volta a ficar mais quente e segunda-feira 26 graus, fim de semana mais ou menos ali na faixa dos 28 graus, viu, Sol? E olha, isso aqui parece coisa de filme. A polícia colombiana investiga envenenamento de filho de testemunha no caso Odebrecht. E a gente tem mais informações no próximo bloco. Não sai daí.